Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Você que encontrou, diga amém. Amém. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Você pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, Paulo está escrevendo aos irmãos em Tessalônica. Esta cidade é a capital da província da Macedônia. E estas duas cartas que Paulo escreve a estes irmãos são as mais escatológicas das cartas paulinas. Estes irmãos que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus compreenderam também a promessa da segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Todavia, eles conectaram a iminente volta de Cristo a uma postura equivocada. Estes irmãos, ao ouvirem falar de que Jesus voltaria pela segunda vez entre nós para arrebatar o seu povo e que isso aconteceria a qualquer momento, eles então passam a aguardar esta vinda de forma negligente. Alguns destes irmãos abandonaram suas atividades laborais, deixaram de trabalhar para esperar a volta de Cristo. Paulo, quando envia esta carta com conteúdos escatológicos, ele não somente está dando a estes irmãos algum parâmetro a respeito do fim, mas ele está trazendo a esses irmãos luz para o entendimento, a fim de que esta crença que eles têm na volta de Cristo não traga para aquela sociedade um peso como isso acontecia constantemente. Outro detalhe que vai fazer Paulo escrever sobre o arrebatamento à igreja de Tessalônica é que estes irmãos, porque esperavam a vinda de Cristo para aquela geração, começaram a ter sérias crises a respeito daqueles que partiram para o Senhor. Paulo, inclusive, vai usar o que nós chamamos de eufemismo, para diminuir o impacto daquilo que ele fala. Ele usa um termo mais tranquilo. Quando ele vai falar dos que morreram, ele fala sobre aqueles que dormiram. Esta é uma expressão paulina para dizer àqueles irmãos: vocês estão preocupados com os crentes que partiram desta vida para a vida após a morte. Porque se vocês estão esperando Cristo para essa vinda, como é que vocês vão lidar então com aqueles que partiram? Então Paulo vai escrever essa carta para posicionar esses irmãos a respeito dos santos que partiram para a eternidade antes que o advento do retorno de Cristo acontecesse. Quando você lê também esta carta, você precisa entender que esse mundo pagão, porque Tessalônica é marcada pela cultura grega,
E quando Paulo escreve para esses irmãos que tem um histórico dentro dessa cultura, estes irmãos não têm, a princípio, uma marca social a respeito da vida após a morte. Nós, desta cultura brasileira, somos acostumados a ouvir falar sobre vida após a morte. Muitas pessoas, inclusive, têm experiências com essa vida após a morte. Dizem que viram coisas, receberam informações sobre isso. Dentro da nossa cultura popular, isso é um assunto muito presente. Os gregos não tinham muita expectativa com relação ao pós-morte. Inclusive, um túmulo foi encontrado naquela região e na lápide do túmulo estava escrito a seguinte frase: eu não existia, vim a existir, não existo, não me importo. Em um túmulo era isto que estava escrito naquela lápide, deixando muito claro que dentro dessa cultura, vida após a morte pouco importava. Logo, esses irmãos acreditavam: se Cristo vai fazer alguma coisa, tem que fazer agora, enquanto nós estamos vivos. Porque uma vez mortos, essa promessa já não é mais uma promessa em vigor, uma promessa que é válida. Essa promessa termina quando uma pessoa morre. Aí Paulo vai escrever a esses irmãos dizendo: calma, eu vou dizer a vocês por palavra de Deus o que vai acontecer. E ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses, e no capítulo 4, a partir do verso 13 que a gente leu, a gente começa a ter algumas noções do que vai acontecer quando o arrebatamento da igreja for uma realidade manifesta a todos nós. E eu creio, nós somos a geração que vai encontrar Cristo. Pastor, o senhor está marcando data? Não, é muito óbvio. Se Jesus não voltar coletivamente, voltará individualmente. Jesus voltará na nossa geração, ou através do arrebatamento, ou através da morte. Você não vai passar essa vida sem encontrar com Cristo. Ou vai pela ala VIP, ou vai pela ala totalitária. Que Deus nos dê a oportunidade de experimentar o arrebatamento como igreja. Se isso não acontecer, a gente vai pela fila individual. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Nessa hora o amém diminui, mais tranquilo. Vamos lá. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, segundo a orientação paulina, nós teremos 3 sons que marcarão este evento. Verso 16 diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. A primeira expressão que Paulo traz a nós, referente ao som que marca o arrebatamento da igreja, é a respeito da voz de comando, ou palavra de ordem. O arrebatamento da igreja será marcado por estes 3 sons, e o primeiro é uma palavra de ordem dada pelo Cristo. E esta palavra de ordem tem total conexão com aqueles que morreram. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele traz uma figura para nós do que vai acontecer na eternidade, quando o arrebatamento se manifestar e abrir esse portal para a vida com ele para sempre. Ele vai dar uma palavra de ordem, trazendo à existência aqueles que partiram. E naquele dia que ele estava diante do túmulo de Lázaro, ele foi específico, dizendo: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu de dentro do túmulo. Vai acontecer isso no arrebatamento. Haverá uma palavra de ordem, haverá uma voz de comando aplicada pelo próprio Cristo, e todos os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão através dessa palavra de ordem. Aleluia! Imagine isso. Não é apenas um som, mas é o poder que esse som tem. Não é apenas uma voz,
é o poder que essa voz produz de trazer à existência aquilo que deixou de existir. Aleluia. Eu não sei se isso encanta você, mas ao ler esse texto eu fico percebendo o Cristo dizendo: voltem à vida os que são meus. E nós temos diversas possibilidades de perder pessoas. E algumas foram perdidas em algumas tragédias e nunca mais foram encontradas. Seus corpos nunca foram velados. Seus corpos nunca foram sepultados de forma digna. Se perderam em tragédias. Mas nesse dia, com a palavra de ordem dele, esses corpos voltarão a existir, porque ouvirão um som de uma voz que vai ecoar por todo o mundo, e eles voltarão à existência para a glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O segundo som que nós teremos é a voz do arcanjo. Dentro da escatologia, este é um tema que provoca dúvidas, porque nós temos na Bíblia a citação apenas de um nome para um arcanjo. Mas em Daniel capítulo 10, verso 13, você vai perceber que esse arcanjo citado, ele é um dos príncipes. Logo nós acreditamos, a partir deste texto, que nós temos outros nesta categoria celestial. Nós não podemos afirmar que será a voz deste arcanjo chamado Miguel, mas nós temos aqui uma declaração, dada a voz do arcanjo. Não sabemos também que tipo de voz que será manifesta, qual é o conteúdo dela, fica na categoria de mistério. E nós temos um terceiro som, que o texto vai dizer a nós, com som de trombeta. O povo de Israel era acostumado com essa realidade. As trombetas serviam para alguns momentos. Primeiro, declarar guerras. Segundo, anunciar ocasiões especiais. E também para agrupar o povo para a viagem. Durante o êxodo da terra do Egito para Canaã, esse povo vivia em tribos, e essas tribos eram posicionadas no deserto de acordo com uma determinação divina. Para que esse povo entendesse que a hora de caminhar, existiam alguns movimentos, entre eles a nuvem que cobria aquele povo, mas também tinha o toque das trombetas. Quando a trombeta tocava, esse povo sabia, é a hora de sair desse lugar para ir em direção à terra que Deus nos prometeu. Vai acontecer, e a igreja ouvirá a trombeta de Deus, que vai convocar esse exército que peregrina pela terra. Acabou o tempo de ficar aqui, você vai voltar a chegar no teu lugar de origem. Oh glória! Aleluia! Nós ouviremos esse som. Alguns vão perguntar, pastor, o mundo ouvirá? Não temos como lhe responder. Mas uma coisa é certa, os salvos ouvirão. Perceba que Paulo está usando uma linguagem que se conecta com a realidade daquele povo. Inclusive o próprio Império Romano, que nesse tempo domina o mundo da época, utiliza as trombetas também. Só que os romanos fazem por um outro viés. Os romanos utilizam as trombetas para anunciar: alguém importante está chegando. Paulo está falando para a gente judia? Sim, e os judeus sabem, quando a trombeta toca, a gente também se movimenta para sair do lugar e ir para a terra.
Só que quem faz parte da cultura romana também sabe, quando a trombeta toca, alguém importante está chegando. Paulo está dizendo, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês não apenas estão caminhando, tem alguém vindo ao encontro de vocês, para levar vocês para a realidade celestial. Aleluia! Segunda lição que Paulo vai nos ensinar nesse texto. O arrebatamento da igreja tem uma sequência. Segundo Paulo, há uma regra estabelecida pelo próprio Deus. E ele vai dizer, não estou dizendo por minhas palavras, estou vos declarando isso como palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, irmãos, o que eu estou revelando a vocês é o mesmo que ele faz na citação aos Coríntios para a ceia. É como se ele mais uma vez trouxesse à tona, recebi do Senhor, estou devolvendo isso a vocês, como palavra de Deus. Aí ele vai estabelecer essa regra. No arrebatamento, nós temos pessoas que morreram ressuscitando primeiro do que os vivos indo ao encontro com o Senhor. Perceba, Paulo deixa claro como é que será o arrebatamento. Voz de comando, voz do arcanjo, som de trombeta. Quando isso acontecer, quem vai primeiro? Os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nos uniremos a Ele. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. A pergunta é, pastor, se eles vão ressuscitar, como é que esses corpos serão? Porque se haverá ressurreição, como é que eles voltarão à vida? Daniel nos dá uma ideia no Antigo Testamento de como estes corpos serão. Daniel capítulo 12, no verso 2 e o verso 3, ele diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Segura, Daniel está dizendo aqui no verso 2, dois eventos de ressurreição que nós teremos para o último tempo. O primeiro evento de ressurreição é só para salvos. A gente chama isso de ressurreição para a vida eterna. Os que ressuscitarem nesse dia nunca mais experimentarão a morte. Por isso lembre-se, você que nasceu duas vezes vai morrer, se morrer, apenas uma. Quem não nasceu duas vezes vai morrer duas vezes. Pastor, maluco isso? Não. Se você nasceu duas vezes, vai morrer só uma. Primeiro nascimento, natural. Segundo nascimento, nasceu da água e do Espírito. Vai morrer só uma vez. Sua vida vai tombar aqui, mas quando ressuscitar, vai viver para sempre. Se você nasceu apenas uma vez, só na vida natural, vai morrer duas. Porque vai morrer no plano natural e vai morrer eternamente. Porque alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros em outra ressurreição, quando Jesus vai trazer todos a vida para um julgamento final, e esses serão para o horror eterno. Lembre-se, quem não estiver na ressurreição dos santos será ressuscitado para o trono branco, o grande julgamento, e haverá horror eterno. Existe uma doutrina chamada aniquilacionismo. Não tenho tempo de tratar sobre isso, mas essa doutrina diz que o corpo vai ser aniquilado. Isso é um prêmio para o ímpio. Por quê? Por conta do seu pecado, ele vai para o inferno e será aniquilado. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que como eu e você experimentaremos o prazer da eternidade, o ímpio experimentará o horror da eternidade. Então, olha o que vai acontecer. Os salvos ressuscitarão primeiro. E olha o que Daniel vai dizer no verso 3. Os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento,
e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Oh, glória a Deus! Abre para mim, por favor, Mateus capítulo 13, verso 43. Como é que vai ser os corpos dos ressuscitados? Então os justos, Jesus dizendo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Jesus está dizendo: o corpo de vocês resplandecerá como o sol. Esse corpo Jesus já tem, e a gente vai ter. E aí você consegue entender porque lá no céu não precisa de sol e nem precisa de lua, porque quem resplandece como o sol é Cristo. É por isso que lá é dia eterno, dia para sempre. E eu e você usufruiremos dessa mesma graça. Teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor. Oh, glória! Pastor, como os mortos ressuscitam? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 35, ele vai dizer assim: gente, vocês estão me perguntando como é que vai acontecer com os mortos, como os corpos virão. Aí ele usa uma linguagem da semeadura. Ele diz assim: olha, como o corpo tomba ao solo, é como se fosse uma semente, que em determinado momento vai brotar. Só que aquilo que brota não tem nada a ver com a semente que morreu. Ô irmão, esse corpo seu arrebentado, esse corpo seu cheio de doença, esse corpo seu sem cabelo, ou esse corpo seu com cabelo horrível, né, pastor André? Esse corpo seu que você acha que está alguns quilos a mais, esse corpo seu que não consegue caminhar na terra por conta das dificuldades, esse corpo marcado por uns tratamentos pesados para você ter mínima condição de saúde, ele vai tombar como uma semente. Mas quando Jesus trazer a existência de novo, ele foi semeado em corrupção, mas vai nascer em glória. Ele foi semeado em miséria, mas vai surgir como o corpo do nosso Cristo. Se Jesus não voltar para nos levar ainda como vivos, eu terei esse privilégio de usufruir dessa glória, de ter um corpo semelhante ao do meu Senhor. Eu sou apenas uma semente que foi para a terra, mas quando chegar esse dia e eu ressuscitar, eu terei um corpo glorificado para sempre. Aleluia! Quando isso acontecer, que a ressurreição ocorrer, vai acontecer o segundo momento, que nós chamamos de rapto da igreja. A expressão grega para esse termo é o harpazo, do latim raptare, ou rapto, como nós costumamos a chamar. Nós não temos como precisar tempos corretos. Paulo usa uma expressão para nos dar ideia da velocidade disso. É no abrir e fechar de olhos. Então tudo isso está acontecendo e os mortos ressurgiram. E ele diz assim: e nós os que ficarmos vivos, seremos raptados e nos encontraremos todos juntos com esses que partiram com o Senhor nos ares. Quando ele trata desse rapto da igreja, a gente precisa entender que existem alguns empregos desse termo dentro do Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, a palavra harpazo, ou harpazo, como você preferir, ela é expressa em alguns momentos para denotar uma ação.
A gente fala que são palavras que compõem vários cenários, mas dentro de um mesmo significado. Então harpazo não é apenas a igreja sendo retirada. Existem nuances dessa palavra que você precisa entender. Quando Jesus fala do rapto da igreja, Ele está dizendo o mesmo que aconteceu com Filipe em Samaria. A Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria, mas havia um projeto para Filipe em Gaza com o eunuco de Candaça. Para que isso acontecesse, o Espírito de Deus vai lá e pega rapidamente Filipe e transporta ele rapidamente para Gaza. Esse termo harpazo é Deus dizendo: vai ser muito rápido, não vai dar tempo, não vai ter como controlar. Você estava aqui na terra, daqui a pouco você é extraído daqui com muita rapidez. A segunda expressão de harpazo é a ideia de ser tomado à força. Abra por favor, Evangelho que João escreveu, verso 6, capítulo 6, verso 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Esse à força é harpazo. E aí a Bíblia diz assim: então ele se retira outra vez sozinho para o monte. Por quê? Esse povo queria pegar Jesus e dizer assim: você vai sair daqui, mesmo que não queira, e vai para cá, porque a gente vai fazer isso com força. É a mesma expressão utilizada com a família de Ló, quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída. É como se eles estivessem apegados àquela realidade. Aí vem os dois anjos e diz assim: rápido, rápido, e vai puxando, vai arrastando. Deixa eu lhe dizer, tem crente que parece que está fincando raízes aqui, está começando a se apegar a essa vida aqui, está gostando demais dessa vida aqui. Fica tranquilo, quando o arrebatamento chegar, não vai dar tempo de você olhar, vai ser arrancado à força, porque você só está aqui, não pertence aqui. As glórias desse mundo aqui tentam te convencer a ficar aqui, mas existe uma força muito maior que vai extrair você desse lugar. Você vai ser tomado à força desse mundo. É por isso que a gente canta: passarinhos, belas flores, querem me cantar. É a terra dizendo: fica, permanece, gruda as raízes aqui. Só que virá uma força muito maior do que qualquer benefício da terra, vai arrancar você daqui com muita força, para que você esteja com o teu Senhor para a eternidade. Escute, terceira aplicação, isso me agrada, do harpazo, é que o harpazo não é apenas pegar rapidamente, não é apenas arrancar com força. Há uma aplicação do harpazo que significa tomar para si. Isso alegra muito minha alma, porque é Jesus dizendo para nós: eu vou até vocês pegar o que me pertence. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Toda a nossa caminhada aqui tem coisas que a gente diz que tem tanto valor, e vem Jesus e diz assim: valor você vai conhecer naquele último dia, quando eu voltar para buscar você para mim. Eu vou tomar você para mim. Jesus não vai levar tua casa, Jesus não vai levar teu carro, Jesus não vai levar o complexo Somos Um. Vai ficar aqui, e que seja rápido, que fique aqui rápido, que dure muito pouco a nossa estada no complexo Somos Um, porque eu quero que Jesus leve a gente para lá. Vai ficar teu dinheiro, vai ficar teus planos, vai ficar teu diploma, vai ficar tudo. É Jesus dizendo: eu venho para levar você, você é o alvo desse rapto. Oh, glória!
Aleluia. Aleluia. Quarto, escute por favor isso. Rapazo significa levar para outro lugar. Põe para mim por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Olha o que Paulo vai dizer. Eu acho que eu acertei o texto. Se eu não acertei, vai nessa. Não, não é esse texto não. Põe João capítulo 14. Vamos no João. João 14, do 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Ei, me escute aqui por favor. Existe uma projeção sobre essa realidade baseada no casamento judaico, que naquele tempo é um pouco diferente, inclusive da realidade presente para os judeus. Naquele tempo havia-se um pacto de casamento, firmamos um compromisso, o compromisso está feito, aí o noivo diz assim: espera, eu volto para a casa do meu pai, e eu vou preparar nossa morada. Quando ele deixa a casa pronta, ele diz assim: agora está pronto, vou voltar. Aí ele volta, pega a noiva e diz assim: vamos agora celebrar o pacto que foi feito. Leva a noiva para a casa que ele construiu dentro do complexo do pai, e ali eles vivem para sempre. Olha o que Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, o pacto está feito, o acordo está selado, você é a minha esposa. A igreja não é mais noiva de Jesus, a igreja já é esposa de Jesus. O pacto está feito, e ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pastor, o que falta? Ele consumar a promessa, levar a gente para viver eternamente com ele nas bodas do Cordeiro. E aí ele usa: eu vou preparar o lugar. Só que você diz assim: pastor, Jesus deve estar trabalhando igual um desesperado, né? Porque a igreja cresce. Fica tranquilo, ele está usando de linguagem humana para tentar fazer você entender verdades espirituais. Casa está pronta, está tudo certo, está tudo organizado. Só basta o pai dizer: vai. Ai, irmão, 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 vai ser maravilhoso. É Jesus dizendo para nós: eu vou levar você para outro lugar. Ele vai tirar a gente daqui e vai levar a gente para lá. E talvez você não teria tantas condições assim para se animar. Pastor, vou para onde? Inclusive irmãs. Porque quando você convida a sua esposa: amor, vamos para tal lugar, ela faz algumas perguntas. Lá tem banheiro? Não tem. No banheiro tem secador? Vou saber, eu não uso. Estou falando da minha realidade. Mas amor, como é que chega lá? E tem tal coisa, tem tal coisa. Amor, não é bom o lugar. Tem foto no Google? Tem site? Tem Instagram? Que eu queria ver o lugar. Aí um dia Jesus decidiu abrir os céus para João e disse assim: João, só para dar um spoiler para esse povo, para eles entenderem que aqui em cima, João, aqui, João, só vou dar um spoiler para que eles entendam: o muro é feito com diamante. Irmão, não é que tem diamante no céu. É uma figura para você entender que o que tem valor na terra para nós, no céu é parte de estrutura.
João, avisa para eles que aí embaixo eles estão pisando o caminho de terra. Aqui em cima, para a gente dar uma melhorada na estrutura, a gente meteu ouro no chão. Só conta isso para eles, que é para eles terem vontade, para eles terem desejo de sair daí e serem trazidos para cá. Jesus vai levar a gente para outro lugar. Só que esse lugar, isso não subiu ao seu coração, isso não tocou a sua mente. É o que Deus tem preparado para nós. Eu não costumo fazer isso, mas hoje quero fazer. Diga para pelo menos uma pessoa: tem um lugar que te espera. E nesse lugar, tudo que você nunca experimentou aqui, estará à sua disposição lá. Aleluia. O quinto significado do harpazo é ser livre do perigo. Paulo traz essa expressão para nós no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 23, no verso 10. Paulo está correndo perigo e o pessoal vem e retira Paulo para livrá-lo do perigo. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: cuidado com os movimentos que a igreja tenta fazer na terra para livrar a igreja dos perigos da terra. Já tem um plano de livramento para a igreja, e é o arrebatamento. Como igreja, eu não trabalho para melhorar a condição desse mundo para eu permanecer. Como igreja, eu vejo o movimento da piora do mundo como um convite. Fica tranquilo, quando o perigo tocar a tua realidade de vez, eu arranco você daí com força, eu tiro você daí com rapidez, e eu levo você para outro lugar, para você não ser atacado por esse perigo. Agora, quando esse rapto acontecer, olha que maravilha, diga bem forte: quem partiu será ressuscitado. Diga bem forte: nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com os que partiram nos ares. Olha o que Jesus está dizendo para nós: a morte foi o grande separador de vidas. Eu, Jesus, sou o grande reconciliador de vidas. Tem gente que nós temos saudade, que morreu em Cristo, mas tanto eles quanto nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos nos ares para vivermos com o nosso Senhor. Naquele dia a morte será tragada de uma vez por todas, e a gente vai poder declarar: vivo é o Cordeiro que morreu, mas que está vivo para todo sempre. Aleluia. Pastor, e nesse encontro com o Senhor nos ares, o que é que nós teremos? Paulo vai usar uma expressão, e ele usa duplamente. Ele usa em Romanos, no capítulo 14, no verso 10, e ele usa em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ele vai dizer que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Pastor, o tribunal de Cristo é para quem? Para salvos. A expressão tribunal no grego é bema, que é uma plataforma onde os competidores dos esportes olímpicos na Grécia subiam para receber a sua recompensa pelo desempenho na caminhada, na sua jornada. Paulo está dizendo: quando vocês encontrarem Cristo nos ares, vocês vão também encontrar um tribunal, e não é para condenação de vocês, é para avaliação das obras de vocês. Então lembre-se, tudo que você faz aqui
não será recompensado apenas com a sua estada lá. Antes de você entrar lá, você vai ser recompensado por tudo que fez aqui para Ele lá. Estas obras serão julgadas como que pelo fogo. Tudo que eu faço aqui nessa terra será classificado em 6 unidades: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. As obras de madeira, feno e palha, ao passarem pelo fogo, serão consumidas. A grosso modo, são obras que eu fiz aqui, mas cuja motivação não era para a glória de Deus, era para a minha glória. Isso não impacta na minha salvação, porque eu já fui arrebatado. Mas essas obras não me trarão galardão, porque meu galardão já foi recebido aqui. Agora existem obras que são de ouro, prata e pedras preciosas. Estas obras, ao passarem pelo fogo, suportarão, e você será galardoado por tudo que fez, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Lembre-se, nós temos 2 tribunais. Nós temos o tribunal das obras, esse tribunal de Cristo, e nós teremos um outro tribunal, que é o grande trono branco. Nesse tribunal do trono branco não haverá galardão, haverá sentença de juízo para aqueles que estiverem ali. Você, eu, não estaremos lá. Eu tenho uma raiva que pregador faz isso, mas hoje eu vou fazer pela primeira vez. Vou repetir. Acho que você não entendeu, tem essa também. Acho que você não entendeu. Chama a gente de burro e a gente aceita. Vou mudar, só vou repetir só. Você entendeu, mas eu vou repetir. No tribunal de Cristo, o meu galardão estará lá, porque eu estarei lá, você também. No grande trono branco, quando Ele vai julgar a todos os ímpios, eu e você não estaremos lá sendo julgados. A gente vai estar lá na plataforma com Ele, só acompanhando. Oh glória, oh glória. Pastor, passou o tribunal, a gente vai ter o que nós chamamos de bodas do Cordeiro. E aí eu quero que você repita comigo para nunca mais esquecer. Diga bem forte: eu nunca cearei pela última vez aqui na terra. Eu quero que isso fique gravado na sua alma. Quando que ocorre a ceia aqui na Somos Um? Segundo domingo, igual a nossa igreja. E algumas vezes eu estou na nossa igreja pregando ou vou ministrar a ceia. E eu sempre digo para os irmãos: essa não é minha última ceia. Aí um dia um irmão me disse: como é que você tem certeza? Você garante que você vem na próxima ceia? Eu falei: não, você não entendeu. É que essa pode ser a última aqui, mas eu tenho certeza que eu vou tomar a ceia lá. Só que naquela ceia não vai ter aquele diácono servindo você. Não, 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 não. Oh glória. Naquela ceia é o teu Jesus. Imagine você cear com Ele face a face. Imagina você se assentar à mesa com Ele cara a cara. Imagina Ele te recebendo e dizendo: vem, entra, a casa é tua. Eu esperei tanto por esse dia, porque Ele disse para os seus discípulos: eu desejei muito cear com vocês agora, mas eu vou voltar a fazer isso na eternidade. Só que não será mais com 12, será com uma multidão de salvos. Todas as raças, tribos, línguas e nações entrarão para a eternidade declarando: digno é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e vivo está para todo sempre. Eu quero estar lá, você precisa estar lá, a igreja deve estar lá. Aleluia.
no lebaragai. Oh, glória! Chorecando de baragai, igre canchoia bandaracei. Oh, glória! Igre barabaia canchoia sei. Nós estaremos lá. É por isso que você tem saudade do céu. Porque lá é a tua casa. Eu convido você, fique de pé, por favor. Glória! Não vejo a hora meu coração anseia por esse dia, a minha alma clama por esse momento. E hoje eu encerro essa palavra dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você precisa ter essa mesma esperança. Sabe o que alegra a minha alma? Já foi dito pelo pastor André aqui. É que Paulo pega essas palavras e diz assim: gente, consolem uns aos outros com estas palavras. Ele está dizendo: você não é fruto de uma realidade, você é fruto de uma esperança. E essa esperança é na volta dele. Consolem uns aos outros com essa palavra. Mas essa palavra só tem eficácia na minha vida se eu tiver o Cristo que foi pregado como Senhor da minha vida. Você que entrou aqui hoje, como será seu amanhã se toda a sua história terminasse hoje? Talvez você entrou aqui e o seu maior medo é o medo da sua vida final. E talvez você não tenha nem expectativas em relação a essa vida após a morte. Mas eu vim lhe dizer: existe não apenas vida após a morte, existe vida eterna após a morte. Pastor, quem faz isso? É a igreja Somos Um? Não, é Jesus Cristo. Como é que eu acesso a essa verdade? Através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Se você crer com o coração, confessar com os seus lábios, você vai integrar esse povo que espera a volta de Jesus. Se você entrou aqui hoje e ainda não tem essa certeza, eu quero lhe dizer: não custa nada, tudo já está pago. E não foi pago com dinheiro, foi pago com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sou um destes que um dia fui alcançado por essa palavra e convencido pelo Espírito Santo, e me rendi a esse Jesus e disse: reina na minha vida. Daquele dia em diante eu tenho certeza,
eu estou apenas de passagem aqui, eu não sou desse lugar, eu pertenço a uma outra realidade, eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência na terra, logo vai acabar, e eu volto para minha casa, eu volto para o céu.